Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Luiz Carlos. Olá, queridos ouvintes e seguidores do canal Crescer com a Bíblia. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Carlos. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. É sempre uma alegria em poder estar junto com vocês, partilhando conhecimento e adquirindo conhecimento também. Logo mais teremos alguns episódios aí batendo um papo ao vivo com os responsáveis deste canal, eu, Padre Mairo, Padre Lucas, sobre este belíssimo livro que já há meses nós estamos discutindo, refletindo, estudando, meditando, e está sendo com certeza uma experiência muito boa, muito interessante e direi até urgente, né? É justo que a gente habite esses espaços da tecnologia, da mídia, das redes sociais para evangelizar, né? Por que não utilizar esses instrumentos para levar até você, né? Na comodidade da sua casa, do seu lar, do seu aconchego, levar uma palavra boa, um conhecimento que edifica. E como se chega a tantos outros conhecimentos, por que não entregar a você que está interessado em compreender, em estudar, em entender cada vez melhor as Sagradas Escrituras. E este ano estamos, então, estudando o livro de Daniel. Já foram vários episódios, você pode conferir, você pode repassar, você pode assistir, escutar, ouvir novamente. E chegamos então no mais um episódio para falar hoje de maneira muito especial, um tema muito interessante dentro dos estudos do livro de Daniel, que é o uso deste livro ao interno do Novo Testamento. Como o livro de Daniel ele é utilizado e como ele influenciou os autores do Novo Testamento. Estamos falando de um livro do Antigo Testamento, mas que influenciou de forma direta e indireta muitos autores do Novo Testamento, de maneira especial os Evangelhos, Paulo também, e tem um livro muito especial no Antigo Testamento que está muito conectado e que depende a sua compreensão, depende a sua hermenêutica, depende também desse estilo literário do livro de Daniel, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura. Se você não entende bem, se você não compreender o gênero, a estrutura, o conteúdo, a teologia do livro de Daniel, se torna bem complicado você entender o livro do Apocalipse, um livro altamente simbólico e que também faz uso desse mesmo gênero literário apocalíptico, de escrever, de narrar, de falar das coisas de Deus, das coisas do alto, dos mistérios, de forma simbólica, através dos números, através de imagens, de animais, de poderes, enfim. É muito interessante a gente entender o livro de Daniel e ver como João tantas vezes se inspirou e recorreu a textos e a modalidade literária do próprio livro de Daniel para escrever também o último livro das Sagradas Escrituras. É claro que o nosso tempo não é um tempo tão vasto para entrarmos em todos os particulares, em todos os detalhes, como a gente pode ter em uma sala de aula, em uma palestra um pouco mais prolongada. Mas aqui dá para a gente expor para vocês, mostrar e dizer que existem esses elementos e que eles podem, de fato, serem úteis para compreender. E por isso, despertar em você o desejo também de aprofundar, de estudar, de buscar entender melhor esses elementos para entender o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e tantos outros livros nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá, né? Quando nós abrimos o Novo Testamento, nem sempre percebemos o quanto de fato ele está profundamente enraizado no Antigo Testamento. Não tem como ler o Novo sem
o Antigo. E não tem como entender o Antigo sem o Novo. É um conectado no outro, é ler um à luz do outro. Ler separado, de forma separada, pode sim ter uma consequência grave, gravíssima, direi. Então é muito importante entender que o livro de Daniel ele não ficou isolado no Antigo Testamento, mas que ele influenciou sim os autores e a literatura do Novo Testamento. E hoje vamos refletir sim sobre como Daniel é utilizado e por que esse livro apocalíptico, que é o seu gênero, nós já vimos isso, foi tão decisivo para a teologia cristã primitiva, nascente. Três temas assim que são interessantes, que estão presentes no Novo Testamento e que foram herdados de Daniel. Precisamos tratá-los com calma, cada um deles. São três, né? O primeiro é a genealogia, angelologia. Esse é uma temática já iniciada, seja com Daniel, mas também em outras culturas, em outras literaturas também no mundo judaico. Mas Daniel ele vai inaugurar essa temática sobre a questão dos anjos e depois vai ser aprofundada no Novo Testamento. A fé na ressurreição dos mortos, também inaugurado por Daniel, e que depois vai ser reinterpretada, aprofundada no Novo Testamento. Lembrando que são temáticas novas, de uma certa forma, sobretudo a questão da ressurreição. Para os judeus é algo novo, embora existisse alguns grupos que já acreditavam na ressurreição, mas não era algo tão comum como é presente no Novo Testamento, depois em Cristo Jesus. Uma outra temática também que está dentro do livro de Daniel, que depois o Novo Testamento vai herdar e vai fazer uso dessa temática, é a figura misteriosa do Filho do Homem. Sobre essa temática, muitas discussões, muitas interpretações e estudos foram feitos. Sobre a angelologia, a crença nos anjos já existia nas antigas tradições bíblicas, mas é após o exílio na Babilônia, esse evento tão importante que marcou a história de Israel, que essa doutrina se desenvolve de forma mais clara. Daniel ele apresenta algo decisivo. Os anjos não são apenas mensageiros genéricos, mas eles possuem nomes, missões específicas. É em Daniel que nós encontramos, por exemplo, Miguel como o protetor do povo de Deus, essa missão bem específica. É Gabriel, o mensageiro das grandes revelações. Então, essa visão será assumida e aprofundada pelo Novo Testamento, ainda que alimentada também por outras tradições judaicas no período. Uma outra temática herdada deste livro e usada no Novo Testamento é a temática da ressurreição dos mortos. Daniel é um dos primeiros livros bíblicos a formular essa esperança de modo claro e explícito. No capítulo 12, versículo 2, afirma: os mortos ressuscitarão, uns para a vida e outros para o juízo, introduzindo também a ideia de retribuição final. Então essa é uma ideia nova, já apresentada no Antigo Testamento e depois aprofundada no Novo Testamento. Muito interessante ver como estão conectados um com o outro, o Antigo com o Novo, e ver como o livro de Daniel vai inspirando os autores sagrados dos livros presentes no Novo Testamento, sobretudo os evangelhos. Essa mesma fé aparece mais tarde no ensinamento de Jesus, a gente escuta isso aí nas palavras do Evangelho de João, nos Atos dos Apóstolos e de forma muito clara no discurso escatológico de Mateus. Daniel, portanto, está na base, meus irmãos, ele está na base cristã da vida eterna. Interessante perceber o quanto é importante entendermos as raízes, as heranças do Novo Testamento. Ele também não é escrito, estruturado a partir do nada. É a partir do evento Cristo, mas as suas raízes também estão no Novo Testamento. E essa figura do Filho do Homem, a terceira temática, herdada e usada muito dentro do Novo Testamento, talvez é o elemento mais famoso e mais decisivo, seja a visão do capítulo 7, onde surge a figura de alguém como o Filho do Homem,
vindo sobre as nuvens do céu. Guardem bem esta frase, né? Porque Jesus depois vai citar, os evangelistas vão também utilizar esta imagem do Filho do Homem, que originalmente essa figura parece apresentar o povo santo do Altíssimo, né, de maneira coletiva, e não um indivíduo isolado. No entanto, os autores cristãos, especialmente os evangelhos, reinterpretam essa imagem, esta figura, à luz de Cristo Jesus. Jesus assume, então, para si o título de Filho do Homem, ligando a sua missão ao seu sofrimento e, sobretudo, à sua vinda gloriosa no fim dos tempos. No discurso escatológico, Jesus ele recorre várias vezes ao livro de Daniel. Encontramos, por exemplo, a referência à abominação da desolação, retirada diretamente de Daniel, a descrição de uma angústia sem precedentes, citação quase que literal do capítulo 12. Veja como os evangelistas vão utilizando, né, o livro de Daniel. E no momento mais solene de Jesus, une Daniel ao Salmo 110, quando ele declara que diante do Sinédrio que o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e glória. Veja que essa frase ela já estava presente na boca de Daniel, nos seus escritos. E aí o evangelista ele reinterpreta, ele faz uso também desta frase. Vê o Novo Testamento usando o livro de Daniel, e isso é muito legal. Aqui Daniel se transforma em uma chave de leitura do fim da história. E tem outras influências, né? Outros textos. Daniel ele continua ecoando em outros textos. A gente percebe isso claramente quando os evangelhos afirmam que os justos brilharão como o sol. Está retomando Daniel 12. Quando São Paulo diz que os santos julgarão o mundo, ele se inspira diretamente na visão do juiz, em Daniel capítulo 7. Nada disso, portanto, é acidental, né? Daniel ele fornece, sim, a linguagem simbólica, o horizonte de esperança, a visão final da vitória de Deus, né? Então, o livro de Daniel não é apenas um texto antigo e enigmático, né? Ele é complexo, sim, e talvez seja um dos livros mais difíceis das Sagradas Escrituras. Daniel, o livro do Apocalipse, não são livros, de fato, livros fáceis de compreensão. Requer um estudo atento e com técnicas e métodos teológicos que possam contemplar uma boa leitura. Mas um estudo bem feito, nós conseguimos sim entender a sua mensagem principal, a sua essência. Ele é uma ponte viva entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu gosto muito desta expressão, Daniel como ponte, como fonte também de inspiração. Então, por meio dele, os primeiros cristãos compreenderam o sentido da ressurreição, a missão de Cristo e a certeza de que, apesar das perseguições, o reino de Deus triunfará. Daniel ensina que a história não está entregue ao caos, mas caminha silenciosamente para a vitória do Altíssimo. Então, meus irmãos, aqui dá para perceber nesses 13 minutos de podcast o quanto o livro de Daniel ele influencia, sim, a literatura do Novo Testamento. Quantas coisas foram herdadas e os autores sagrados foram se inspirando também para escrever também os seus textos. E seria muito interessante você aprofundar depois o livro do Apocalipse, né? Fazer uma leitura do livro do Apocalipse à luz da literatura do livro de Daniel. Pegar o livro de Daniel como chave de interpretação. Seria muito interessante fazer o Apocalipse. Ele é sim uma releitura cristológica, eclesial e escatológica de Daniel, escrita para uma comunidade também perseguida. Então você encontra vários elementos dentro do livro, o último livro das Sagradas Escrituras, Apocalipse. Você vai encontrar vários elementos, né? Linguagem, símbolos, estrutura, teologia, muito comparada e inspirada no livro de Daniel. Então entenda bem, por isso é importante a gente estar estudando esse livro, para que você possa amanhã, quando estiver estudando o livro do Apocalipse, entender por que João fala em determinado modo,
usando determinados símbolos, usando determinadas linguagens. Bons estudos, que Deus possa sempre abençoar o seu empenho, né, na busca do conhecimento das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é algo extraordinário e que precisa ser saboreada, estudada com calma, com carinho e com muita responsabilidade e seriedade. Que o Espírito Santo os ilumine sempre e até o próximo podcast, o próximo episódio. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.